Olá, eu sou Carolina Franca e começa agora mais um Alesp Cidadania. E o programa de hoje vai falar do Dia do Orgulho LGBTQIA+, que é comemorado no dia 28 de junho. Para falar sobre a importância da inclusão e diversidade nas empresas, a gente recebe aqui a Camila Paiva, que é gerente de RH de uma empresa de tecnologia especializada em comunicação, e também recebe o Jonathan Franklin, ele que é especialista em gestão. Camila, seja bem-vinda. Jonathan, sejam bem-vindos aqui ao Alesp Cidadania de hoje. Eu já vou direcionar a nossa primeira pergunta para a Camila, para ela explicar um pouco para a gente ainda quais são as principais barreiras que o pessoal, né, LGBTQIA+, ainda encontra no mercado de trabalho. Olá, bom dia a todos. Eu sou a Camila Paiva, sou a gerente de recursos humanos aqui na Pontaltec. Nós somos uma empresa de tecnologia especializada em comunicação digital corporativa, né? E respondendo à pergunta, os principais desafios hoje, com certeza, pelo menos no mercado de trabalho, o desafio com certeza é o acesso à renda à própria oportunidade de emprego, né? Que é o que a gente chama de equidade. Muitas empresas simplesmente não contratam pessoas LGBTQIA+. Acredito que o motivo possa ser muitas vezes a insegurança, né, dos próprios funcionários não estarem preparados para receber essas pessoas de diversidade, e isso pode gerar um certo receio das empresas de fazerem esse tipo de contratação, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios hoje, um dos grandes problemas desse público, e também o preconceito. Nós somos o país onde mais ocorrem crimes de ódio contra o público LGBT no mundo. Então, acho que esses hoje são dois grandes desafios dessa população. Obrigada, Camila. E, Jonathan, pensando aí para explicar um pouco para o nosso telespectador, a gente sabe que tem esse dia de conscientização que é muito importante, mas há outras conquistas. A gente pode dizer que agora, no ano de 2021, as pessoas estão tendo mais espaço nas empresas, se comparado, claro, aí a anos anteriores, né? Essa visibilidade está um pouco maior? Sim, exatamente. Olá a todos. Hoje o tema ele é muito mais abordado no meio corporativo, nas empresas, no mercado de trabalho de uma maneira geral, até pela construção que o público LGBTQIA+, veio fazendo ao longo dos anos, colocando em pauta esses assuntos que são tão importantes, porque acaba tirando ali direitos civis de várias pessoas que se consideram dentro do grupo. Então é um tema que, ao decorrer do tempo, foi sendo inserido no meio corporativo e, obviamente, também muito mais aceito pelas empresas, dando mais liberdade aos profissionais. A gente sabe também, né, que esse dia traz essa questão muito mais forte da inclusão empresarial no mercado de trabalho, né? Então, esse dia também, né, dia 28 de junho, ele traz esse olhar para as empresas. A gente sabe que há um preconceito aí, principalmente com a população em si, mas a empresa recebe, consegue identificar e também ajudar esse funcionário a se sentir mais seguro para atender a população, porque ainda tem esse receio da população ainda não aceitar, né, Camila? Sim, ainda existe muito esse receio, e hoje o principal papel das empresas, principalmente nós que somos da área de gente, né, da área de recursos humanos, é a conscientização dos funcionários, né, em terem respeito, em pesquisarem sobre o tema. Aqui na Pontal a gente tem abordado, desde o início do mês, a gente tem abordado bastante esse tema de diversas maneiras diferentes, né? Ações internas, quiz sobre o tema, jogos em redes sociais. A gente tem incentivado o tema com diferentes abordagens, já para os nossos funcionários se conscientizarem da importância do tema, e também a gente trabalhar a educação interna, né, de como receber, de como tratar, porque é normal, né? Tem que ser um processo normal. O respeito ele tem que ser independente de crença, independente de orientação sexual. Então, o principal papel da área de RH, principalmente, é disseminar o respeito de uma maneira geral e educar as pessoas sobre a importância desse tema, e por diferentes abordagens, né? Não só desenvolver uma política interna para isso, não só colocar um logo colorido na rede, mas realmente educar as pessoas do quanto o tema é importante.
E eu tenho um dado aqui que em uma pesquisa feita pela consultoria de engajamento Santo Caos, 61% dos profissionais LGBTQIA+, brasileiros entrevistados disseram que escondem a sua orientação sexual aí durante uma entrevista. E para piorar, 41% dos gays afirmam terem sofrido aí algum tipo de discriminação em seu ambiente de trabalho, exatamente por conta dessa questão da identidade de gênero. Então, Jonathan, o que faz com que a oferta e a oportunidade seja ainda tão discrepante, né, mesmo que de forma velada? A gente vê aí que há uma preocupação dessas pessoas de esconder a sua orientação sexual por medo de não serem contratadas, né? Segundo até algumas pesquisas recentes, demonstram que o nosso país hoje é um dos países que mais mata LGBTQIA+, no mundo. E muitos desses profissionais não encontram ambientes acolhedores nas empresas onde são inseridos. Muitas vezes por preconceitos velados dos próprios gestores, dos colegas de trabalho, enfim, não dando a abertura para que estes profissionais se sintam confortáveis em trazer esse assunto pessoal em pauta. O que, na verdade, não muda ali a característica profissional dessa pessoa, né? O trabalho de todos é igual da mesma maneira, mas ainda assim, por o ambiente não ser um local muito acolhedor e que traz essa confortabilidade para a pessoa, os profissionais acabam não trazendo esse assunto em pauta. Então, é muito discrepante hoje no mercado a gente entender de empresas que falem abertamente sobre o assunto, que realmente trazem políticas acessíveis a esse público, para que os profissionais se sintam tranquilos para falar isso dentro do ambiente de trabalho. A gente sabe também que isso dá mais confiança para o próprio profissional exercer, né, a sua atividade de maneira mais qualificada também. Camila, você aí como gestora de um RH, né, Recursos Humanos, como as organizações elas podem, de fato, estimular a vinda desses profissionais para suas empresas, né? Importante não só dizer na questão da contratação, mas de ter um ambiente profissional que deixe essas pessoas confortáveis também. Sim. Aqui na Pontal nós temos uma cultura muito forte de transparência, de respeito, inclusive é um dos nossos comportamentos culturais, né? Algo que faz parte hoje da nossa cultura. A maneira das empresas disseminarem essa cultura de respeito, com certeza indo, como eu disse na outra pergunta, ir além de colocar um logo colorido, ir além de divulgar uma política interna de diversidade e inclusão, realmente educar as pessoas, ensinarem elas sobre o universo, sobre as dificuldades que para as pessoas LGBTQIA+, conseguirem colocação profissional, né? Porque a gente sabe que hoje muitas empresas simplesmente não contratam pessoas de diversidade. Então, acho que as empresas precisam muito trabalhar a educação dos funcionários para entenderem as dificuldades dessas pessoas e trabalharem internamente também o respeito, a transparência e incentivar sempre muito a criatividade, porque uma empresa que só tem pessoas iguais, pessoas com os mesmos gostos, pessoas do mesmo jeito, acabam não tendo criatividade, acabam não tendo uma inovação muito forte, né? Então, a empresa ela tem que trabalhar muito a educação, o incentivo à criatividade, e aí quando você contrata uma pessoa diversa, essa pessoa acaba somando muito para a criação de um produto, para a entrega de um projeto, para trazer novas ideias, né? Então, acho que isso é muito importante e é o que faz a diferença hoje de ter pessoas diversas dentro da empresa. E para além dessa questão da contratação, né, da entrevista, Jonathan, como resolver a discriminação dentro já do ambiente de trabalho? Às vezes, quando a pessoa se assume aí no ambiente de trabalho, às vezes durante a entrevista não tocou nesse assunto, né? Mas aí o ambiente de trabalho começa talvez a ser um pouco mais hostil. Como trabalhar, como ter esse tipo de conversa, talvez com o superior, entender que essas pessoas realmente merecem respeito e, como a gente já bem citou aqui, a questão do gênero, orientação sexual, não muda em nada no profissionalismo dessas pessoas, né? Exatamente. Eu acho que o principal ponto é a empresa trazer uma cultura de acolhimento, realmente. Quando a empresa tem isso dentro do seu DNA, dentro da sua cultura, políticas são estabelecidas. O que traz o maior conforto para o profissional a ter um ambiente onde ele vai poder ser ele mesmo, onde ele vai ter esse respeito dos seus colegas de trabalho. A partir do momento que isso falta, o profissional precisa ser amparado por alguma política dessa,
onde ele precisa ter ali a segurança de que tudo vai ser feito dentro do respeito, né? Então, onde o profissional precisa buscar um acolhimento, para quem ele precisa recorrer, isso precisa ser muito claro. Não é apenas, como a Camila mencionou, ter o logo colorido, fazer um post na rede social. É ter uma política interna muito mais eficiente para que isso seja realmente algo prático, onde o ambiente proporcione ao profissional realmente essa segurança e essa confortabilidade. Ter uma segurança, né, para conseguir falar aí com o superior, uma liderança que de fato possa receber essa demanda, né, desse funcionário. E pensando na população, Camila, como nós, população, podemos ajudar para que essas pessoas sejam contratadas, né, tenham uma visibilidade maior aí no mercado de trabalho? Eu acredito que nós possamos ajudar divulgando vagas, se autoconscientizando, conscientizando nossos amigos, nossos familiares. Como área de gente, a gente acaba tendo um network muito forte. Então, sempre disseminar o respeito para qualquer pessoa, independente de nível hierárquico, independente de já estar ou não no mercado de trabalho. É sempre trabalhar a conscientização, sempre incentivar o respeito mútuo, compartilhar vagas frequentemente, incentivar as nossas parceiras de RH a contratarem pessoas de diversidade, a priorizarem essas pessoas no processo. Porque, como eu falei, se a gente trabalha só igualdade, essas pessoas acabam ficando fora de muitas oportunidades. A gente tem que trabalhar com equidade, né? A gente tem que oferecer maiores oportunidades para esse público, para eles conseguirem ter uma renda, ter um trabalho. E com isso, cada vez mais, a gente conseguir disseminar o respeito com esse público dentro da empresa, né? Porque enquanto eles não conseguirem se colocar, a gente não consegue conscientizar o time do lado de dentro. Eles têm que estar aqui dentro com a gente, né? Lutando junto com nós por respeito, por igualdade. Então, acho que é assim que a gente consegue conscientizar. Pensando aí mais uma vez referente à questão da população, Jonathan, eu queria perguntar aí para você, a gente sabe que há muitos casos, né, de preconceito, discriminação com o pessoal LGBTQIA+. Então, quando isso acontece por parte, por exemplo, de algum cliente, isso para quem trabalha diretamente ligado ao público ou algum atendimento, por exemplo, né? Como tanto o funcionário deve se comportar, quem ele deve reportar, mais uma vez falando aí da importância, né, dessa liderança que deixa esse funcionário mais, consiga, né, acolher melhor esse funcionário, porque a gente sabe que há esse receio justamente dessas pessoas virem a serem demitidas justamente por conta da orientação. Sim, exatamente. Hoje, homofobia é crime, né, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, e todas as empresas precisam entender isso, né? Caso esse profissional venha a sofrer algum tipo de preconceito, algum tipo de assédio, etc., é importante que esse profissional esteja amparado pela sua gestão imediata. Então, essa gestão imediata precisa estar ciente da política da empresa, de diversidade, de ética, principalmente, e recorrer aos meios oficiais da empresa para que isso seja realmente resolvido, porque é uma questão que não pode acontecer. Não é uma questão específica para um grupo, mas eu acho que para todos os profissionais, todos merecem respeito, independente das suas escolhas pessoais. E falando exatamente, agora a gente está em junho, né, durante esse mês tão importante, a gente sabe também que, infelizmente, há essa questão da campanha ser focada só durante um mês, que tem essa data, né, o mês de junho. A gente sabe aí das bandeiras coloridas, quando as empresas acabam se preocupando mais com essa questão. Mas para além de ter essa data de conscientização, né, Camila, eu queria que você falasse sobre a importância da duração das campanhas e da contratação no ano todo, né? Isso reflete muito no mercado de trabalho, porque apenas dedicar um mês para a empresa se preocupar com isso acaba não dando um resultado tão no alcance esperado, né? Que é essa questão da diversidade da empresa em si. Sim, isso é um ponto muito importante, não deixar esse mês se perder, não deixar essa cultura de respeito e transparência se perder, porque se a gente contrata uma pessoa LGBTQIA+, a pessoa não vai querer respeito só no mês 6, né? Todo mundo, independente de ser, independente de crença, independente de orientação sexual, todo mundo merece respeito durante todo o seu ciclo numa empresa, durante toda a sua vida, né? Então, acho que uma maneira
prática das empresas não deixarem isso se perder é manter uma cultura, principalmente uma cultura de respeito viva durante todo o ano. Aqui na Pontal, a maneira da gente garantir que esse respeito ele não vai se perder é que respeito é um dos nossos mandamentos, como a gente chama aqui na empresa, né, que são os comportamentos que a gente considera algo cultural aqui dentro. Então, a gente tem o respeito como um dos pontos lá que o funcionário ele é avaliado por isso. Então, a gente não deixa isso se perder durante todo o ano. Frequentemente fazemos ações sociais, então com certeza o tema LGBTQIA+, vai aparecer em vários outros meses aqui do ano, mas a cultura de respeito, a cultura de integrar bem essas pessoas, não só pessoas LGBTQIA+, mas qualquer público, sempre é bem recebido aqui na Pontal, sempre com muito respeito, porque é algo que a gente frequentemente cobra, e isso não de hoje, nem de ontem, isso desde que a nossa empresa foi fundada. Respeito é algo que sempre foi muito bem disseminado aqui dentro. A gente vai falar exatamente sobre, né, a campanha aí da empresa que vocês são funcionários, né, um projeto de diversidade e inclusão que existe aí na companhia. Mas antes, Jonathan, da gente já falar especificamente referente a esse projeto tão importante, o que pode ser feito para aquele colega de trabalho que infelizmente teve aí uma atitude discriminatória, preconceituosa, uma punição, a demissão seria já a punição à altura, tentar conversar, educar também esse colaborador da empresa? Eu acho que, além de pensar em punições, eu acho que o mais importante é você ensinar, né? A diversidade, ela é fruto daquilo que a gente conhece do outro. Então, quando a gente começa a ter a empatia, começa a demonstrar ao outro o conhecimento necessário, o preconceito acaba mudando, ele acaba não existindo. Então, mais importante do que punir, eu acho que o mais importante é ensinar. Então, mostrar o que é diversidade, o que é pluralidade, o que a gente pode fazer por essa pessoa é o caminho mais adequado a seguir. É claro que a punição, infelizmente, precisa existir, mas eu acho que o caminho mais importante é o caminho do ensinamento, da forma mais didática de mostrar o porquê a empresa está investindo nesse caminho. Talvez a pessoa não tenha o conhecimento necessário. E a gente falou aqui já um pouco também sobre a questão da produção, né? Quando a gente se sente à vontade no ambiente de trabalho, a gente consegue desenvolver melhor o nosso trabalho, né? Então, de fato, essas pessoas, Camila, quando acolhidas, elas conseguem produzir melhor, os clientes também conseguem perceber que esse ambiente de trabalho em que essa pessoa está prestando esse serviço ajuda, é um bom ambiente para se fazer negócio, por exemplo? Sim, ajuda bastante. Aqui a gente trabalha em squads, né? Então são grupos multidisciplinares de pessoas com diferentes conhecimentos de diferentes áreas para entregar um determinado projeto ou um determinado produto, né? Quanto mais diverso é esse squad, quanto mais diverso é esse time, melhor é a entrega final para o cliente, porque aí a gente consegue trabalhar de maneira criativa. Às vezes eu não sei a maneira de fazer isso, mas o meu colega sabe. Às vezes eu tenho só a visão X, aí meu colega vem com uma visão Y, e aí as coisas acabam fluindo de uma maneira mais criativa, mais inovadora. E quando um projeto ele é bem feito dentro de casa, isso reflete automaticamente no cliente e uma entrega com excelência acontece num fluxo natural, né? Então a gente trabalha muito aqui o incentivo em trabalho em equipe, em um bom relacionamento, em respeito. A gente incentiva bastante a criatividade e a inovação. E ter um público diverso só soma para que isso aconteça e o nosso cliente sinta isso em qualquer entrega de projeto ou produto que chegue até ele. Então, a gente vê que percebe que o benefício não é só diretamente para essa pessoa, para o funcionário, né, que está prestando serviço, mas isso ajuda em toda a empresa. A gente viu aí como a Camila e o Jonathan bem lembraram, né, da questão da diversidade, trazer novas ideias. Isso é muito importante e reflete exatamente no produto ou serviço que vai ser direcionado para a população. Camila, Jonathan, a gente vai para um rápido intervalo. Nosso telespectador, não saia daí que a gente volta já já com a Lesp Cidadania.
E voltamos com a Alesp Cidadania de hoje, falando sobre o Dia do Orgulho LGBTQI a mais. A gente recebe aqui a Camila e o Jonathan para falar da importância da inclusão no mercado de trabalho. A gente estava falando aqui dos benefícios para as empresas também, né? Não só para esse funcionário, né, que vai prestar o serviço para a população. E a gente percebe aqui, tem uma pesquisa muito importante, que segundo o estudo de cenário de vendas no Brasil, em 2021, 88% das empresas brasileiras preferem fazer negócios aí com companhias que tenham a diversidade como um pilar essencial, né, que seja aí projetos ou exatamente essa questão da inclusão no mercado de trabalho. Então, Jonathan, eu queria que você explicasse um pouco melhor aí desses benefícios, né, para a empresa. A gente sabe, como a Camila bem falou no final do nosso bloco, explicou que esse servidor, esse funcionário produz mais quando se sente num ambiente melhor de trabalho, mas isso também reflete exatamente nesses contratos, como a gente falou, né, não perder clientes, a prestação de serviço para a população que é tão importante. É como se fosse um ciclo, né? Quando você tem dentro do seu time uma representatividade maior da sociedade, obviamente o trabalho que esse time vai trazer para a empresa também vai resultar muito mais de proximidade com o resultado que o público espera, né? Então você tem ali dentro do seu time pessoas de diferenças pessoais, tanto étnicas quanto de orientações, de gêneros, de idade, enfim, você acaba trazendo uma diversidade para o teu trabalho, uma pluralidade maior. Então, isso gera também dentro do time um conhecimento mais amplo para a entrega desse resultado. Então, também traz para o nosso cliente um resultado muito melhor. Então, esse mercado hoje muito mais amplo busca esse tipo de empresa que investe nesse assunto já por trazer esses resultados mais satisfatórios. Camila, pensando aí exatamente agora no projeto que eu também citei no primeiro bloco, né, que é o projeto de diversidade e inclusão aí de uma empresa importante de tecnologia e comunicação, como surgiu a ideia, então, de intensificar a inclusão das pessoas LGBTQI a mais no processo de contratação, né? E de que forma isso é feito? Às vezes tem esse receio de perguntar sobre a orientação sexual desse possível empregado, mas vocês questionam isso também durante o processo de contratação? Durante o processo de contratação, bem na etapa de inscrição para qualquer uma das nossas oportunidades, aparece lá um questionário perguntando, né, se a pessoa ela se considera do grupo de LGBTQIA+, dentre várias outras questões que aparecem ali no questionário de diversidade e inclusão, e aí a pessoa ela responde ou não, né? Ela não é obrigada a responder, mas ela se sentir confortável em colocar ali pra gente que ela é do grupo LGBTQIA+, ela pode colocar. A ideia de criar um projeto voltado para esse público, ela veio de que mensalmente aqui na Pontal a gente já faz diversos projetos sociais, a gente já participa de diversos projetos diferentes todos os meses. E aí no mês 6 a gente teve a ideia de que é o momento da gente direcionar o nosso projeto para algo voltado para diversidade e inclusão. A nossa empresa cresceu muito, principalmente nos últimos 2 anos, tanto em volume de clientes, como também em volume de pessoas, né? Nós temos o nosso número de 2 anos para cá, ele quase triplicou. E aí nós sentimos muita necessidade de, vamos trabalhar com equidade, vamos buscar cada vez mais pessoas do grupo de diversidade para trabalhar aqui com a gente. Então nós, pelo menos esse mês, a gente tem priorizado pessoas de diversidade para os nossos processos seletivos. A gente começou com isso esse mês, mas é algo que a gente com certeza vai prolongar, porque eu não gosto de trabalhar, a gente não gosta de trabalhar com limite, né? Então, por exemplo, a gente quer chegar a X% de pessoas de diversidade. Não, nós queremos chegar a quantas pessoas a gente entender que faz sentido para a nossa posição, que faz sentido para a nossa vaga, né? Independente de quais são as escolhas pessoais dela, independente de qual a orientação sexual dela, nós queremos trazer bons profissionais, né? Então, a nossa ideia é trazer boas pessoas, mas com certeza priorizar pessoas de diversidade, até por conta do que eu comentei no começo, né? Que hoje tem sido uma dificuldade muito grande para essas pessoas conseguirem colocação profissional, ainda mais em um momento de pandemia, né? Que qualquer
qualquer pessoa, independente de idade, já tem sofrido bastante para conseguir uma recolocação profissional. Pessoas de diversidade não é diferente. Se eles já tinham essa dificuldade de se recolocar antes, agora, então, na pandemia, esse problema é ainda maior. Então, pensando em equidade, nós estamos priorizando no nosso processo pessoas com esse perfil. Em paralelo a isso, nós estamos fazendo várias outras ações para conscientizar e para educar os nossos funcionários, para a gente conseguir receber pessoas desse público aqui dentro de uma maneira respeituosa, de uma maneira que essa pessoa possa se sentir ela mesma, que ela possa inovar sem medo de errar, sem medo de ser quem ela é, porque quanto mais à vontade a pessoa se sente dentro do ambiente, melhor ela executa seu trabalho, mais feliz ela é. Aqui a gente acredita muito que é possível trabalhar e ser feliz no mesmo lugar, né? Então a gente tem trabalhado bastante a conscientização interna dos nossos funcionários e priorizando esse público em todos os nossos processos, independente de nível hierárquico de vaga, independente de posição. A gente tem priorizado essas pessoas e, em paralelo, conscientizado o nosso time. É importante mostrar essa preocupação também, né, Jonathan? A Camila bem falou aí dessa questão durante o cadastro, né, para participar do processo seletivo de alguma vaga, ter essa pergunta, né, para a pessoa conseguir aí se enquadrar na sua orientação sexual, isso já no processo seletivo, né? Isso traz mais segurança, né? A gente parece algo tão simples, né, ter essa questão aí, mas isso traz mais segurança exatamente para essa pessoa, para ela conseguir se identificar, ter aí aquele gênero, né? Às vezes a gente só vê essa opção feminino e masculino. Isso realmente faz diferença? Faz muita diferença. Isso a gente tem visto muito dentro de processo seletivo, as pessoas agradecendo por essa possibilidade, por essa visibilidade. E isso reflete até no empenho dessa pessoa durante o processo seletivo, porque ela já se sente acolhida já logo de início, ela consegue demonstrar quem ela realmente é. E ela não fica ali presa a um estereótipo que foi criado no mercado muitos anos atrás e não consegue demonstrar ali as suas características. Então isso, por mais simples que pareça, tem tido um resultado fantástico dentro dos processos. É importante nessa questão da identificação, a gente sabe, mais uma vez, é até redundante falar nessa da questão da segurança, é muito importante a gente se sentir seguro, né, e confortável no nosso ambiente de trabalho. E há campanhas, por exemplo, Jonathan, para admissão, para você conseguir incluir essa pessoa depois da admissão, passou aí pela questão da contratação, do RH, foi contratado e depois disso a empresa deve fazer, por exemplo, algum movimento, algum projeto para que essa pessoa se sinta mais acolhida dentro da empresa após a admissão? Com certeza. Nós temos aqui várias ações internas, mensais, onde a gente tem uma troca de conteúdo, de conhecimento entre os times, entre os funcionários, e isso vai continuar acontecendo sempre, não só no mês da diversidade. Nós temos palestrantes, onde o próprio time de gente de gestão busca trazer para elucidar cada vez mais o tema de diversidade, de pluralidade dentro dos times. Então, isso, consequentemente, acaba trazendo um ambiente mais acolhedor e de segurança para o profissional que ingressar na empresa. E Camila, pensando exatamente nessa questão de fachada, né? A gente sabe que muitas empresas acabam desenvolvendo campanhas, infelizmente só durante o mês de junho, como a gente bem citou, mas como o Jonathan falou, essa questão das palestras, dos eventos que acontecem durante o ano todo, de fato conseguem levar esse servidor, né, esse funcionário, a entender que não foi só uma campanha durante aquele mês, né? E que de fato a empresa se preocupa com a estadia dele ali naquela empresa. Sim, e é esse mesmo objetivo dessas ações que a gente faz todos os meses aqui, né? É a gente integrar e ajudar a nossa sociedade de diferentes maneiras, ajudar diferentes públicos. Nós já fizemos campanhas aqui com idosos, com crianças, com moradores de rua da região central de São Paulo, que é onde fica a nossa unidade da empresa, né? Então, nós mensalmente fazemos diversas campanhas e o objetivo disso é que os nossos funcionários e também os nossos clientes, né, qualquer parceiro que tenha contato aqui com a Pontaltec, eles entendam o que a gente leva como valor da nossa empresa, né? E o valor, com certeza, é ajudar a nossa comunidade, é ajudar diferentes públicos, a gente incentivar realmente a empatia,
a colaboração a colaboração de nós como empresa com qualquer pessoa, com qualquer público, e a gente incentiva isso mensalmente aqui na Pontatec. A gente tem uma campanha que a gente chama aqui de Juntos Nós Podemos, onde nós incentivamos funcionários e clientes a todos os meses entrarem com a gente em campanhas sociais de diferentes temas. Importante, né, trazer essa questão aí de conseguir compartilhar, não só, mais uma vez, vocês falaram aí da questão dos funcionários, mas você também citou essa questão da campanha que traz os próprios clientes para interagirem aí, isso também é muito importante. E, Jonathan, pensando exatamente na inclusão do LGBTQIA+, no mercado de trabalho, isso também deve ser discutido em casas legislativas, aqui pensando na questão da Assembleia Legislativa de São Paulo, em âmbito estadual, né? Também a gente sabe em âmbito federal, isso deve ser realmente discutido, o que vocês aí têm visto que é uma demanda importante que pode ser discutida em casas legislativas como essa? Eu acredito que sempre deve ser discutido, porque por mais que tenhamos já algumas políticas específicas para o público LGBTQIA+, é sempre um tema recorrente, não só no mercado corporativo, mas como sociedade, do preconceito, da violação dos direitos dessas pessoas. Então, sempre que a gente puder ter essa oportunidade de levar o âmbito jurídico em frente para essas causas, é importante por conta das minorias que ainda vivem dentro do país, um ambiente de preconceito e de violação. E, Camila, você entende que seja aí uma problemática, por exemplo, fazer uma cota? A gente sabe que a cota para pessoas com deficiência, pessoas negras, né, e também em vulnerabilidade social. Você entende que talvez seja um problema trazer essa cota para as pessoas LGBTQIA+, às vezes pela empresa necessariamente só se restringir a fazer a contratação de 2, 3 pessoas? Se a empresa se restringe a contratar, seguindo uma norma, uma regra interna, significa que a empresa não se preparou, né, para receber esse público, porque eu vou contratar por questões de cota. Então, você não se preparou internamente para receber esse público e provavelmente são pessoas que não vão permanecer dentro de casa, né? Como eu disse na outra pergunta, a gente não quer trabalhar com cota, né? Nós não queremos ter um mínimo ali de porcentagem de pessoas de diversidade. Nós queremos contratar pessoas boas, pessoas que venham para somar com o nosso time, pessoas que queiram fazer a diferença. Com certeza continuaremos priorizando pessoas de diversidade, até por questões de equidade, mas sem ter uma cota mínima, né? E eu acho que as empresas tinham que ter esse mesmo pensamento, não só contratar porque a lei exige ou porque fica bonito para o mercado, mas sim contratar porque são pessoas que fazem a diferença, e trabalhar com um público diverso é a melhor maneira de entregar um bom produto de uma maneira criativa, entregar um bom projeto e mostrar para o mercado os valores que a sua empresa tem. E aí uma dificuldade, né? Há pesquisas que realmente trazem esses dados, que é uma dificuldade na contratação das pessoas LGBTQIA+. Então, para dar início a esse projeto de vocês perceberam que era uma demanda realmente isso? Se vocês já sentiam realmente uma dificuldade em ter acesso ao currículo dessas pessoas? Como foi para o surgimento desse programa, Jonathan? Essas pessoas sempre tiveram uma dificuldade maior ao acesso à educação, consequentemente ao mercado de trabalho. Então, são pessoas que nem sempre são tão qualificadas. Então, muitas vezes acabam ficando fora do mercado de trabalho por não ter a iniciativa de empresas como a nossa. Então, o nosso principal feito hoje é abrir as nossas posições, entendendo como essas pessoas hoje podem chegar até nós e o que nós podemos fazer para ajudá-las nesse desempenho de se qualificar e de poder ter as nossas oportunidades também. Então, acho que o principal hoje foco do nosso programa de diversidade é dar a oportunidade para essas pessoas chegarem a posições que antes provavelmente não conseguiam em outras empresas. Então, esse é o nosso principal foco nesse momento, e também, como a Camila trouxe, de conscientizar o nosso público interno, os nossos funcionários, da importância do tema e da importância da gente levantar não só uma bandeira, mas também um tema, não só no mês da diversidade, como em todos os meses, sempre colaborando para uma sociedade com maior equidade.
Pensando exatamente, eu fiz a pergunta, né, questionei a Camila sobre as cotas, é realmente, de fato, fazer a mudança da cultura institucional, né? Não só essas cotas, o Jonathan também bem lembrou dessa questão de cargos, né? Às vezes entra num cargo específico, essa pessoa continua ali na empresa, não tem oportunidade de crescimento, justamente por conta dessa orientação. Quando a gente fala do público LGBTQIA+, a gente não fala só de gays, né? A gente entende também pessoas transgêneros. Então, a gente sabe da dificuldade, como o Jonathan falou, de acesso e oportunidade ao estudo e principalmente no mercado de trabalho. Camila, eu quero deixar um espaço final para que você converse com o nosso telespectador. Mais uma vez, relembrando esse tema tão importante, agradeço a sua participação aqui no Alesp Cidadania de hoje. Bom, quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão importante. Quero também incentivar outras empresas a terem essas ações internas para ajudar o público LGBTQIA+. O principal passo que as empresas podem dar, como o Jonathan colocou para a gente, é oferecer a oportunidade, a gente entender que requisitos técnicos não significam nada perto de valores culturais que a pessoa tenha, porque a habilidade técnica a gente consegue desenvolver, agora caráter a gente não consegue. Então, a gente contratar pessoas por quem elas são, oferecer oportunidade, acreditar nessa pessoa, desenvolver ela internamente, trabalhar seu público também interno, seus funcionários, incentivar respeito, incentivar transparência, incentivar inovação, e automaticamente pessoas diversas vão se sentir inclusas e parte de algo maior, que é uma empresa. Aproveitando também para deixar um espaço final para o Jonathan, né, Jonathan? Então, aí deixa esse espaço para você conversar com o nosso telespectador, mais uma vez relembrando essa importância da cultura institucional, né, da inclusão e diversidade no mercado de trabalho, que é tão importante não só para LGBTQIA+, pessoas negras com deficiência. A gente entende, mais uma vez, falando da questão do profissionalismo, que isso não muda em nada, né? Exatamente. Quando a gente fala de diversidade, a gente fala não só da identificação de gênero, não só da orientação sexual, mas também da idade, da etnia, da crença e de vários outros valores que cada pessoa traz consigo. Quando a gente consegue entender isso e ser empático, a gente consegue trazer uma sociedade com maior equidade, onde as pessoas têm as mesmas oportunidades, conseguem, obviamente, evoluir e ter aí a opção de poder escolher uma carreira profissional onde se sinta respeitado, onde se sinta valorizado. Então, quanto mais a gente trazer esse tema para a sociedade, como a gente pode debater, falar um pouco mais sobre o assunto e trazer o ensinamento, o porquê da diversidade, a gente vai construir uma sociedade muito melhor. E esse foi o Alesp Cidadania de hoje. Agradeço mais uma vez a colaboração e participação da Camila Paiva, gerente de RH de uma empresa de tecnologia especializada em comunicação, e também do Jonathan Franklin, ele que é especialista em gestão, falaram aí da inclusão do público LGBTQIA+, no mercado de trabalho. Agradeço também a todos vocês que acompanharam o Alesp Cidadania de hoje. Se você quiser rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!